O capítulo se iniciava com nossos 3 cãezinhos em meio a um campo aberto. Eles pareciam observar alguma coisa e Red perguntava: "O que é isso?" Charlie responde: "Eu não sei. Eu nunca vi nada parecido." "Ah, caramba, eu nem sei como encaixar isso na minha cabeça", dizia Hoover. E Charlie falava em seguida: É como se você precisasse de novas palavras para descrever isso, em vez das que já temos." Hoover concorda e Charlie em seguida pergunta: "Você sabe como isso se chama?" E assim se iniciava nosso penúltimo capítulo, O Grande Grande. A aventura de nossos pequenos heróis continuava, e Charlie dizia em seu monólogo: "Havíamos percorrido um longo caminho." Quanto tempo exatamente? Eu não sei. Tentei contar os sol se pondo, mas era simplesmente impossível. Minhas patas, mas as patas do Hoover, mas as patas do Red. Às vezes nossos narizes, às vezes nossos rabos. Me confundi quando eu cheguei na outra orelha do Hoover. Quem diria? Mas tínhamos percorrido um longo caminho e visto tantas coisas. Ficamos tão assustados, tão tristes, tão perdidos. E às vezes você simplesmente tinha que continuar. Os 3 cães disparam em seguida, repentinamente, mas não por algo ruim, mas sim para brincar. E Charlie prosseguia. Aconteça o que acontecesse, sempre havia aquilo. Anoitecia depois de um tempo, e os 3 cães deitados juntos, diante de uma vista de tirar o fôlego. E aí, um diálogo entre Hoover e Charlie se iniciava, com Hoover perguntando primeiramente: "Eu não sei. Quem pode nos dizer o que fazer agora?" "Os alimentadores", responde Charlie. "Mas os alimentadores se foram, e tudo o que eles diziam para a gente era não. Parece que para mim há muitas coisas que talvez a gente consiga fazer, mas nunca nos foi permitido. Toda vez que eu me aproximava de algo interessante, mal tinha tempo de dar uma cheirada antes de ouvir: Hoover, não! O que eu quero dizer é que a gente tem que tentar coisas novas." E Charlie perguntava: "Tipo, queimar patos?" Hoover não sabia muito o que responder e Charlie fazia outra pergunta: "Então, que tipo de coisas você tá falando?" E aí, Hoover sugere: "Bom, nós poderíamos tentar fazer fogo. Assim a gente nunca teria que se preocupar com o frio." E Charlie pergunta: "Como?" "Tá certo, eu acho que eu dei um exemplo muito ruim. Mas tem coisas que podemos fazer, Charlie. Quer dizer, olha pra gente. Você acha que algum cachorro já chegou tão longe assim por conta própria antes?" Entretanto, Charlie retruca: Mas você tá se esquecendo de uma coisa. A razão pela qual estamos indo longe é para encontrar os alimentadores. Estamos fazendo isso para que eles nos digam o que fazer." Mas Hoover indaga: "Nós estamos? E se estivermos fazendo isso por conta própria?" Assim concluía Hoover. Após isso ele dormia, deixando Charlie deveras pensativo naquela noite. Dia seguinte, os 3 já estavam em uma cidade. E do nada, tinha outro cachorro com eles. E este dizia: "Estou sentindo noz moscada, canela, notas de tabaco, sutis, muito sutis, mas persistentes, e um final longo, rico e complexo. Nota geral, notável. Meus parabéns, senhor." Assim avaliava o salsichinha, cheirando a bunda do Red, que se impressionava com tamanha precisão e detalhes. E a propósito, eu sou Albert." E Hoover em seguida lhe perguntava: "Você tem ficado sozinho aqui há um tempo, Albert?" E ele respondia: Possivelmente. A noite, a lua e as estrelas falam. Elas me contam tudo o que vem." Curioso, Charlie pergunta: "Você não pensa em sair? Conhecer alguém?" E Albert respondia: Eu já tenho tudo que eu preciso aqui. Por falar nisso, eu já tinha percorrido um longo caminho antes." Ao ser questionado, ele explicava: "Meu alimentador me trouxe desde o Splash maior. Nós atravessamos o grande vazio e estávamos sempre em movimento." Albert falava que existia o Splash grande e o Splash maior, e que eles juntos viajaram bastante. E Charlie falava que eles estavam indo para o Splash maior. Charlie falava que o objetivo era encontrar os alimentadores. Porém, entretanto, Albert falava que não existiam mais alimentadores. Não havia nenhum. Charlie falava em seguida que já haviam pensado nisso, e que eles até haviam encontrado um. E Hoover complementa que esse aí se acabou sozinho e não era muito bem das ideias não. Depois disso, Albert pedia para que viesse com ele. Ele tinha que mostrar uma coisa.
O pequeno se dirige na direção de um ônibus escolar todo esborrachado em um poste. E ele em seguida falava: eles todos enlouqueceram e acabaram com tudo, exceto aqueles que já eram loucos. Vem aquilo? Em cima do capô do ônibus, ele começava a explicar. O alimentador na frente fez o negócio bater na árvore de luz. Ele morreu, mas alguns dos outros viveram por dias. Só que eles não estavam muito bem e não sabiam como sair. Então eles morreram de fome. Ping, ping. E Charlie era o primeiro que ficava bolado com tudo aquilo. Aquela coisa toda, sabe? Enquanto Charlie ficava lá, Hoover mencionava sobre o tal grande vazio que ele havia mencionado e perguntava sobre o que seria isso exatamente. E o Salsichinha explicava: é como um lugar que você cruza para chegar no Splash, com aquela poeira úmida, mas o Splash nunca chega. O grande vazio só continua para sempre. Muito quente, muito seco. Se vocês vão tentar atravessar a pé, meu conselho é seguir as trilhas dos alimentadores. Assim talvez encontre lugares dos alimentadores com comida e bebida. Fora isso, não tem nada lá fora. Contudo, iniciava-se um novo monólogo de Charlie. Eu pensei nisso por muito tempo. Não conseguia parar. Será que isso significava que, se houvesse alimentadores no grande Splash, eles já estariam todos loucos? Porque talvez essa fosse a única forma de não enlouquecer quando aquilo aconteceu. Albert nos contou mais uma coisa sobre o grande vazio. Espere até esfriar. Tchup, tchup. Ficamos no último pedaço de terra coberto por grama, por mais algumas patas, vezes narizes, e quando começou a esfriar, partimos pela trilhadora de pedra dos alimentadores, sempre seguindo em direção onde o sol se deita. O conselho de Albert valeu a pena. Eu consegui acreditar que íamos sair dessa. Posteriormente, eles chegam em mais um campo aberto. Mas tinha uma surpresa, havia uma cadelinha ali. E o Red ficava muito alvoroçado. E o Red corria para cima dela e fazia nheco-nheco. E bem, ele se aproximava da cadelinha. Eu sou o Hoover e esse aqui é o Charlie. E, bem, aquele ali é o Red, como já deve ter visto. E Charlie falava em seu monólogo que esqueceu de mencionar, mas eles tinham feito praticamente o serviço dos alimentadores. No caso, dar bronca quando fazia algo errado. Red não tinha se dado nenhum trabalho de se apresentar. E a única coisa que a cadelinha falava era adorável. Charlie pedia desculpas por aquilo, mas a cadelinha falava, né, tanto faz. E aí, Hoover pergunta, você vive por aqui? Qual é seu nome? A cadelinha responde, meu nome é California Star Song Running by the River. O Charlie pergunta, é sério? Ela responde, é brincadeira, pô, meu nome é Sasha. Ah, e esse aqui atrás de mim é seu amigo, né? Charlie confirma. E a Sasha dizia em seguida, perguntando pro Red, maravilhoso! Como está aí atrás, garotão? Está chegando perto? O Charlie ficava meio sem jeito. Então, né? E a Sasha falava, por favor, você não vai falar do tempo pra mim não, né? E Hoover falava que eles estavam indo para o grande Splash e pergunta se por um acaso ela não sabia onde ficava. O Splash maior? Até onde eu sei só existe o grande Splash. Porém, Charlie esclarece. Não, aquilo era onde nós morávamos. Estamos indo para o Splash maior, na direção onde o sol se deita. E aí, a cadelinha respondia. Ah, sim, aquele é o grande Splash. Eu só fui lá uma vez, mas acredite, é lá que fica. É isso que estamos dizendo, você só sabe de um Splash, falou Charlie. E o Red lá, bimbando. E a cadelinha falava, não, mas eu tô te falando, é assim que se chama. E aí, Hoover em seguida falava. Lembra que só achávamos que havia um Splash? Se a gente viesse por aqui, poderíamos chamar o Splash maior de Grande Splash. E aí faltava pouco pro Red. E o Red caía no chão, após ter feito, bem, vocês sabem o que. Voltando para a conversa, Hoover perguntava, o quão longe ficava? Você sabe? A cadelinha responde, não tenho certeza. Mas uma coisa que eu sei é que você vai senti-lo antes de ver. Não há nada igual no mundo. E aí depois disso, eles se despediam da Sasha, e Hoover falava que se ela quisesse os encontrar, ela tinha o cheiro deles. E quando os três partiam juntos, Charlie falava para seu amigo, Red, isso foi tão embaraçoso. Mas você acha que ele estava com vergonha? Claro que não. A caminhada continua e mais um monólogo de Charlie começava. Com certeza, nós sentimos o cheiro antes de ver. Um bom tempo depois que deixamos, chegamos a um grande lugar de alimentadores, tão grande quanto que a gente morava antes. Nos perdemos um pouco, porque era difícil olhar alto o suficiente para ver o sol. Mas aí, nós sentimos o cheiro. Red foi o primeiro, é claro. E bastante impressionado, ele falava, cara, isso é...
e Hoover era o primeiro aí. E aquilo era uma praia cheia de cães. E Charlie prosseguia em seu monólogo. Nós éramos cães, e quando vimos, não tivemos outra escolha a não ser ir direto para ele. E quando os cães mergulhavam, Charlie dizia que aquele era o chamado do Splash. Depois do mergulho, Charlie conversava com um Doberman e este dizia: bem, nossos alimentadores costumavam nos trazer aqui o tempo todo. Então a gente simplesmente continuou ouvindo. Este é um verdadeiro lugar de cão, amigo. E Charlie falava: sim, eu vejo. Eu sou o Dolfo. A propósito, vocês vão continuar por aqui? E Hoover, como sempre, apresentava a si e aos seus amigos. E disse que vieram de muito longe. Os três sozinhos caminhavam pela praia e Charlie falava: realmente viemos de muito longe. E aí, Hoover perguntava: e aí, você perguntou para ele onde os alimentadores podem estar? Charlie responde que não, e a resposta o surpreende. E Charlie respondia: não há alimentadores, Hoover. Ou eles ficaram malucos, ou eles se foram. Hoover perguntava quando que ele percebeu isso exatamente. Charlie responde que não sabe exatamente, talvez no meio da jornada. E aí, Hoover dizia que estava muito feliz por todos estarem ali e por todos estarem bem, ali no Splash do Splash. 3 cães numa longa jornada. Charlie dizia que sim e chamava por seu amigo, apenas para perguntar: você pode me ajudar a tirar o meu colete, por favor? Eu não acho que eu consiga fazer isso sozinho. Caramba, você tem certeza disso? Falava Hoover. Mas Charlie estava certo de sua decisão. O Red chegava e perguntava: e aí, o que tá pegando? E aí o Hoover pedia ajuda pro Red também. Os dois o ajudavam e ele dizia em seu último monólogo deste capítulo. Red ficou surpreso também. Ele sabia o quanto isso costumava significar para mim. E demorou um tempo porque era uma coisa dos alimentadores, mas no final nos livramos disso. E Charlie era questionado de sua decisão. E agora livre, ele responde: porque eu sou um cachorro. Charlie dizia que após isso, eles brincaram no Splash maior por um tempo, mas alguém ali chegava. É o Herman, que dizia muito tempo seguindo esse rastro. Todo o tempo do mundo para Herman concluir o seu plano. Fim do capítulo 5.